Vamos então resolver a tarefa número 1 da página 9 do capítulo Relações de ordem em R e inequações. As relações de ordem existem para podermos comparar dois números. Temos então 5 relações de ordem. A primeira relação de ordem é menor do que, a segunda relação de ordem é menor ou igual a, e neste caso temos duas condições, pelo menos uma das condições tem que se verificar, ou é menor ou é igual. A terceira relação de ordem é igual a quarta relação de ordem é maior do que, e a quinta e última relação de ordem é maior ou igual a, e neste caso temos também duas condições e pelo menos uma das condições tem que se verificar, ou é maior ou é igual. Temos então aqui a reta numérica, a origem da reta numérica é 0, à direita do 0 estão os números positivos e à esquerda do 0 estão os números negativos. Na reta numérica, qualquer número é maior do que todos os números à sua esquerda. Por exemplo, 3 é maior do que todos os números à sua esquerda. O 0, por exemplo, é maior do que todos os números à sua esquerda. Isto é, o 0 é maior do que todos os números negativos. Todo o número positivo, portanto, que estão aqui na região a verde, é maior do que qualquer número negativo, isto é, qualquer número que esteja nesta região a vermelho. Inversamente, todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto, isto é, o valor do número sem o sinal negativo. E entre dois números positivos, o maior é aquele que possui o maior valor absoluto. Todo número positivo, isto é, todo número que está na região a verde, é maior do que 0. E todo número negativo, isto é, todo número que está na região a vermelho, é menor do que 0. Sendo assim, o 0 é menor do que qualquer número positivo e maior do que qualquer número negativo. Na reta numérica, qualquer número é maior do que todos os números à sua esquerda. Por exemplo, o 3 é maior do que todos os números à sua esquerda. O menos 2 é maior do que todos os números à sua esquerda. O 0 é maior do que todos os números à sua esquerda. Vamos então resolver a tarefa número 1, que diz o seguinte: decalca a figura e pinta os campos que contêm afirmações verdadeiras. Nós temos aqui afirmações de relações de ordem entre dois números. Umas serão verdadeiras e outras serão falsas. Vamos começar por analisar as relações de ordem verdadeiras, que neste caso são 18 relações de ordem. Passemos então à primeira. Menos 10 é menor do que menos 9. Temos aqui a reta numérica, o número menos 10 e o número menos 9. Não devemos esquecer esta regra geral que nos diz o seguinte: na reta numérica, qualquer número é maior do que todos os números à sua esquerda. Portanto, se menos 10 está à esquerda de menos 9, significa que menos 10 é menor do que menos 9. Portanto, é uma afirmação verdadeira. E por outro lado, entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto. Qual é o valor absoluto de menos 10? É 10. Qual é o valor absoluto de menos 9? É 9. Então, menos 9 tem um valor absoluto menor do que o valor absoluto de menos 10. Logo, menos 9 é maior do que menos 10. Vamos ao segundo caso. 1 meio é maior ou igual a 1 meio. Dois números quaisquer são iguais se tiverem o mesmo sinal, neste caso são positivos, e o mesmo valor absoluto, neste caso é 1 meio. Ou seja, de outro modo, a sua diferença é nula. Se fizermos 1 meio menos 1 meio, vai dar 0. Na reta numérica, verificamos que 1 meio coincide com 1 meio. Terceira afirmação, 0,8 é menor ou igual a 1. Verificamos então na reta numérica que 0,8 está à esquerda de 1. Portanto, significa que é menor do que 1. Ele tem que verificar uma das condições, ou é menor ou é igual. Neste caso não é igual, é menor. Portanto, é verdadeiro. 1 quinto é maior ou igual a 0,2. Ora, 1 quinto é 0,2. 0,2 será maior do que 0,2? Claro que não.
mas 0,2 é igual a 0,2. Portanto, 1/5 relativamente a 0,2 verifica uma das condições, isto é, 1/5 é maior ou igual a 0,2. Neste caso, 1/5 é igual a 0,2. Na reta numérica, 1/5 coincide com 0,2. 1/5 é menor ou igual a 0,2. Também é uma afirmação verdadeira, porque neste caso 1/5 não é menor do que 0,2, mas é igual. Verifica uma das condições, menor ou igual. Neste caso, verifica a condição de igualdade. Menos 0,1 é menor do que 0. Sabemos que todo o número negativo é menor do que 0. Isto é, sabemos que todos os números à esquerda do 0 são menores do que 0. Em particular, menos 0,1 é menor do que 0. Afirmação seguinte: 0 é menor que 1 meio. Todo o número positivo é maior do que 0. Temos aqui o número 0 e à direita temos o número 1 meio, ou seja, 0,5. Sabemos que todo o número à esquerda de 0,5 é menor. Ou, de outro modo, todo o número à direita de 0 é maior. Então, 0 é menor do que 1 meio. Afirmação seguinte: 1/5 é igual a 0,2. É uma afirmação correta. Porquê? Porque 1/5 é igual a 0,2. Dois quaisquer números são iguais se tiverem o mesmo sinal, isto é, são positivos, e o mesmo valor absoluto. Neste caso, 0,2 e 0,2. A representação na reta numérica vai coincidir 1/5 com 0,2. Afirmação seguinte: menos 1/4 maior do que menos 1/3. Entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto. Neste caso concreto, menos 1/4 é menos 0,25 e menos 1/3 é menos 0,33. Portanto, menos 0,33 está à esquerda de menos 0,25. Portanto, se está à esquerda, significa que é menor. Ou, de outro modo, menos 0,25, que é menos 1/4, está à direita de menos 0,33. Ou seja, todo o número à direita de menos 0,33 é maior. Portanto, menos 1/4 é maior que menos 1/3. Raiz quadrada de 2 é maior ou igual que 1,4. É uma afirmação verdadeira. Porquê? Porque raiz quadrada de 2 é 1,41, isto é, arredondado às centésimas, e 1,4 está à sua esquerda. O que significa então que 1,4 é menor do que 1,41, ou, de outro modo, 1,41, que é a raiz quadrada de 2, é maior do que 1,4. 0,9 é menor ou igual do que 10. Entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. Neste caso concreto, o maior valor absoluto é 10. Portanto, significa que 10 é maior que 0,9. Ou, de outro modo, sabemos que todos os números à esquerda de 10 são menores. Então, 0,9 se encontra à esquerda, tem que ser menor do que 10. Raiz quadrada de 2 é menor do que raiz quadrada de 3. Sabemos que raiz quadrada de 2 é 1,41, portanto fica aqui entre 1,4 e 1,42, e raiz quadrada de 3 é igual a 1,73, ou seja, fica a meio entre 1,72 e 1,74. Como raiz quadrada de 2 está à esquerda de raiz quadrada de 3, sabemos que todos os números à esquerda de raiz quadrada de 3 são menores. Portanto, é uma afirmação verdadeira. Raiz quadrada de 16 é maior ou igual a 4. Sabemos que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Portanto, raiz quadrada de 16 deverá ser maior do que 4 ou igual a 4. Neste caso, é igual a 4. Porquê? Porque raiz quadrada de 16 é exatamente 4. Na reta numérica, a representação de raiz quadrada de 16 e 4 coincidem. 5 é menor ou igual a 5. Portanto, 5 deverá ser menor do que 5 ou 5 deverá ser igual a 5. Neste caso, é 5 é igual a 5. É uma afirmação verdadeira. A sua representação na reta numérica é coincidente. 9 é maior ou igual a 8. Entre dois números positivos,
O maior é aquele que possui maior valor absoluto. Neste caso, 9 possui maior valor absoluto do que 8. Portanto, 9 é maior do que 8. Concretamente, o número 9 na reta numérica está à direita do número 8. Portanto, todos os números à direita de 8 são maiores. Portanto, 9 é maior do que 8. 0 é menor ou igual a 0. Portanto, 0 deverá ser menor do que 0, o que não é, ou 0 deverá ser igual a 0, o que é verdadeiro. Portanto, a representação coincide. Dois números são iguais se tiverem o mesmo sinal. Neste caso, o 0 não tem sinal, é um número neutro e tem o mesmo valor absoluto, 0 e 0. Menos 8 é maior ou igual a menos 9. É uma afirmação verdadeira. Porquê? Porque menos 9 está à esquerda de menos 8. Nós sabemos que todos os números à esquerda, por exemplo, do número 8, são menores. Ou, de outro modo, todos os números à direita de menos 9 são maiores. O que significa então que menos 8 é maior do que menos 9. Teria que verificar uma das condições. Ou menos 8 seria maior do que menos 9, ou menos 8 seria igual a menos 9. Neste caso, não existe uma relação de igualdade, existe uma relação em que menos 8 é maior do que menos 9. Um décimo é maior do que 0. Sabemos que todo número positivo, que é o caso da fração 1 décimo, é maior do que 0. 0,1 é um número que, representado na reta numérica, que se encontra à direita do número 0. Então, todos os números à direita do 0 são maiores do que 0. Vamos então ver agora as 14 relações de ordem que são afirmações falsas, são todas as outras, e vamos começar aqui pela primeira. 1/2 é menor do que 1/4. Ora, 1/2 é 0,5 e 1/4 é 0,25. Ora, nós sabemos que se 0,25 está à esquerda de 0,5, significa que é menor. Portanto, a afirmação é falsa. E sabemos também que entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. Portanto, o maior valor absoluto é 0,5, que é maior do que 0,25. Ou seja, 1/2 não é menor, mas sim maior do que 1/4. A segunda afirmação falsa é menos 0,7 é maior ou igual a 6. Sabemos então que todo número positivo, neste caso 6, é maior do que qualquer número negativo, neste caso menos 0,7. Portanto, é uma afirmação falsa. Além disso, a representação na reta numérica, menos 0,7 fica à esquerda do número 6. Portanto, se fica à esquerda, significa que é menor. Portanto, menos 0,7 não é maior ou igual a 6, é exatamente menor do que 6. 1/3 é igual a 0,3. Isto é uma afirmação falsa. Porquê? Porque 1/3 é igual a 0,33 e 0,3 está à esquerda de 0,33. Portanto, significa que 0,3 é menor do que 1/3 e não igual. 7 é igual a 6. Entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. Neste caso, 7 é maior do que 6. Representando na reta numérica, o 7 fica à direita do 6. Logo, significa que o número 7 é maior do que o número 6 e nunca igual. 3/4 é menor do que 1/2. Entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. 1/2 é 0,5 e 3/4 é 0,75. Ora, 0,75 é um número na reta numérica que se encontra à direita de 0,5. Logo, se encontra à direita significa que é maior. Portanto, 3/4 nunca pode ser menor do que 1/2, mas sim maior do que 1/2. 1 é maior do que 1. Portanto, isto é uma afirmação falsa. Como nós podemos ver, 1 e 1 são os mesmos números. A representação na reta numérica é feita na mesma posição, o que significa que a relação de ordem correta seria 1 é igual a 1. Menos 1/5 é igual a menos 0,4. Menos 1/5 é menos 0,2 e verificamos que
menos 0,2 se encontra à direita de menos 0,4. Logo, se encontra à direita, significa que menos 0,2 é maior do que menos 0,4 e não menor. Por outro lado, também sabemos que entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto. O menor valor absoluto é 0,2 e não 0,4. Menos 6 é menor do que menos 7. Entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto. O menor valor absoluto é o 6 e não o 7. Logo, o número menos 6 é maior do que o número menos 7 e não menor. Para além disso, sabemos que na reta numérica, todo o número à direita de menos 7 é maior. Portanto, menos 6 deveria ser maior do que menos 7 e não menor. Próxima relação de ordem, 0 é menor ou igual que menos 1 meio. É uma afirmação falsa. Todo o número negativo é menor do que 0. Portanto, significa que 0 não pode ser menor ou igual que menos 1 meio. Tem que ser maior. Na representação na reta numérica, verificamos que menos 0,5, que é menos 1 meio, se encontra à esquerda de 0. Portanto, se encontra à esquerda, significa que menos 0,5 é menor do que 0. 1 quinto é maior do que 0,2. É uma afirmação falsa, porque 1 quinto é 0,2, ora 0,2 é igual a 0,2 e não maior. Dois quaisquer números são iguais quando têm o mesmo sinal, neste caso positivo, e o mesmo valor absoluto, que é 0,2. Portanto, a relação de ordem correta seria 1 quinto é igual a 0,2. Do mesmo modo, 1 quinto menor que 0,2 é uma afirmação falsa. Portanto, a representação na reta numérica coincide e os valores absolutos e sinais são os mesmos, logo os números são iguais. A relação correta seria 1 quinto igual a 0,2. 7 menor ou igual a 6. Entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. Portanto, 7 nunca pode ser menor ou igual a 6, mas 7 é maior do que 6. Aliás, na reta numérica, o 7 encontra-se à direita do 6, logo todos os números à direita de 6 são maiores. 1 sexto é maior ou igual que 0,6. Ora, 1 sexto é 0,16 e 0,16 está à esquerda de 0,6. Logo, todos os números à esquerda de 0,6 são menores. Portanto, 1 sexto não pode ser maior ou igual a 0,6, mas deveria ser 1 sexto é menor do que 0,6. 1 quarto é igual a 1 meio. É uma afirmação falsa. Porquê? Porque 1 quarto é exatamente igual a 0,25 e 1 meio é igual a 0,5. Ora, 0,25 encontra-se à esquerda de 0,5. Logo, 0,25, ou seja, 1 quarto, é menor do que 1 meio.